Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago aqui ao canal ocorreu nos Estados Unidos da América no ano 2002, ano em que eu nasci, uma pequena curiosidade, e ocorre no dia 24 de dezembro. Ou melhor, esta saga criminal começa no dia 24 de dezembro, quando o Scott Peterson, que era casado com a Laci Peterson, os dois eram namorados desde a faculdade, casaram ainda na faculdade, os dois conheceram-se em um pequeno café onde ele trabalhava, e parece que ela foi àquele café porque houve um amigo que trabalhava, que era colega do Scott, convidou-a a ir lá e ela acabou por ver o Scott e achou-lhe piada, portanto achou bonito, achou uma pessoa simpática e parece que ela, eu não diria que ela ficou logo apaixonada, mas ficou deslumbrada com ele e ela deixou o número de telefone dela em um papel, só que depois ele manda o papel para o lixo, porque não percebeu que aquele papel estava com o número dela lá escrito. Portanto, eles conheceram-se assim, apaixonaram-se, portanto, casaram e, portanto, eles já estavam, penso que há 5 anos juntos, quando o Scott chega a casa depois de vir da pesca, ou supostamente depois de vir da pesca, e vocês já vão perceber porque é que eu digo supostamente. Portanto, ele chega a casa, ele depara-se com a cadela do casal com a trela metida, com a trela posta, sozinha ali no quintal. Ele entra em casa, ele achou aquilo estranho, a porta estava aberta. Ele achou aquilo estranho, mas não ligou muito. A Laci poderia, sei lá, estar para ir à casa de banho, imaginemos, e teria deixado a cadela com a trela e foi rapidamente à casa de banho, ou sentiu-se mal e foi para dentro de casa. Portanto, podia ter sido uma dessas opções, não é? Portanto, aqui o facto da cadela estar ali com a trela sozinha não era algo muito anormal, digamos assim. Então ele entra em casa, achou estranho, mas entra em casa e começa a chamar pela Laci. Só que ela não respondia e ele apercebeu-se que ela não estava em casa. E o que é que ele faz? Ele, em vez de telefonar imediatamente às autoridades ou a alguém da família, o que é que ele faz? Ele tira a roupa que trazia no corpo, põe-a para lavar, só a roupa somente a roupa que ele trazia no corpo, põe-a para lavar e vai tomar banho. Sai do banho, come uma fatia de pizza, isto segundo o que ele disse. Come uma fatia de pizza e então decide telefonar à mãe da Laci, a perguntar se a Laci estava em casa, na casa da mãe, no caso. A mãe disse que não. E o que é que ele diz logo de seguida? Então desapareceu. Portanto, logo aqui já aqui há uma coisa que não bate certo. Portanto, ok, não está na casa da mãe, pode estar na casa das amigas, pode estar na casa de outro parente, de outro familiar, certo? Não, ele assumiu logo que ela estava desaparecida, ok? Um bocado estranho, não é? Para dizer minimamente estranho. E o que é que acontece? O padrasto da Laci
ao saber do desaparecimento, ele é que chama a polícia, porque o Scott não teve iniciativa para fazê-lo, então o padrasto é que teve que chamar a polícia, portanto alertar as autoridades, porque realmente a Lacey parecia estar desaparecida. Isto depois, portanto o padrasto chama a polícia, isto depois deles terem entrado em contacto com alguns amigos e familiares para ver se a Lacey realmente não estava na casa deles. Portanto, as autoridades são acionadas e começa uma investigação, não é? Portanto, a família da Lacey, os amigos e os vizinhos do casal começam a unir-se todos e começam a fazer investigações por conta própria, juntamente com a polícia, obviamente, mas via-se pessoas nas florestas, nas áreas verdes, não é? Nas áreas de mato ali próximas da casa do casal, via-se pessoas mesmo dedicadas, mesmo pessoas que não conheciam a Lacey, estavam dedicadas, estavam de certa forma não só em solidariedade para com a Lacey, mas em solidariedade para com a família da Lacey, que também participou, obviamente, ativamente nas buscas pela Lacey. E o que é que acontece? Portanto, digamos que o primeiro alerta que nós tivemos em relação ao Scott foi quando ele assumiu que a Lacey simplesmente tinha desaparecido. Esse foi o primeiro red flag, digamos assim. Segundo red flag, enquanto todas as pessoas, inclusive vizinhos ali da zona, pareciam estar super nervosos, super ansiosos para encontrar uma mulher que estava grávida de 8 meses, o Scott, que era não só o marido da desaparecida, era também o pai da criança, do bebê no caso, que estava desaparecido, mantinha-se sempre muito reservado, muito às vezes alegre até. Há pessoas que dizem que ele às vezes até dizia piadas e sorria, sempre com uma postura muito, sabem, aquela postura de eu não estou muito preocupado com isto, eu vou mas é ver televisão, vou mas é dar um passeio no jardim, mãos nos bolsos, todo, sabem, aquela postura de eu sou uma pessoa tranquila, isto não é uma situação para eu ficar nervoso, algo do género, quer dizer, a minha mulher desapareceu, está tudo bem, portanto, não se afligem, não se preocupem, está tudo bem, peace and love. O que, não só para a vizinhança e para a família da Lacey, começou a ser um bocado esquisito, não é? O comportamento dele, mas também para as autoridades, porque as autoridades começaram a perceber, esperem lá, este homem foi interrogado, porque ele foi interrogado pelo detetive, digamos, o principal detetive, que era o Hall, penso que era o Hall, e ele tinha um sobrenome assim meio italiano, eu agora não me lembro do sobrenome, Bruchetti, uma coisa assim, mas o principal investigador do caso era o Hall, e foi o Hall, o inspetor Hall, que interrogou o Scott. E esse inspetor decidiu gravar o interrogatório. Vocês vão perceber que a postura do Scott
é uma postura de alguém que parece que está no café, uma tarde de calor, ao final da tarde, a ver o pôr do sol, óculos de sol, só faltavam os óculos de sol. Põe-se inclinado para trás, na cadeira, mãos nos bolsos, tranquilo. Sim, as respostas dele eram muito sim, está bem, sim, eu fiz aquilo, sim, e depois, sabem? Aquela postura de eu não quero saber. Eu quero. Você acelera, mas é as perguntas que é para eu me ir embora, para ir ver o futebol ou assim. Portanto, era uma postura muito. Até arrogante às vezes. Sabem? Houve uma vez que os jornalistas, porque os jornalistas andavam tipo. Sabem? Aves de rapina à procura do cheiro da morte, não é? Porque as aves, elas, quando sentem um animal morto na estrada, por exemplo, elas vão lá e comem os restos mortais e os jornalistas andavam meio que como aves à procura digamos, do corpo para comerem o resto dos ossos e da carne. E andavam tipo aves em cima do Scott. O Scott houve uma vez que disse simplesmente que dele só iriam levar silêncio. Mas sempre com uma postura muito arrogante, sabem? E portanto, ele tinha essa postura, as pessoas, portanto, a família dele dizia que ele era uma pessoa reservada, uma pessoa calma, que fazia parte da personalidade dele. E não tinha nada a ver com o facto de ele ser o autor do crime, ou ele ser o responsável pelo desaparecimento da Lacey. Portanto, é que a dado momento aquilo virou meio que uma luta, uma guerra entre a família do Scott e a família da Lacey. Porquê? Porque até um certo momento, e vocês já vão perceber qual, até um certo momento na história, a cronologia destas investigações pela Lacey, a família de Lacey estava a apoiar o Scott. Portanto, a família da Lacey acreditava que o Scott não tinha nada a ver com o desaparecimento da Lacey. Ok? E até o apoiavam. Só que há um momento na investigação em que as autoridades descobrem que o Scott tinha uma amante. Ok? E essa amante chamava-se Amber Frey. Ela, aliás, foi essa mulher, a Amber Frey, a qual chamavam de amante, mas se a gente for a ver, ela não era amante, porque a amante é alguém que sabe que a pessoa com quem está a ter um relacionamento tem uma outra mulher ou um outro homem e mesmo assim quer avançar com a relação. A Amber Frey, ela não era de todo uma amante porque ela não sabia que ele era casado. Isto porquê? Porque ele disse que nem sequer não era casado, disse que era viúvo, ok? Portanto, isto antes da Lacey desaparecer. Portanto, ele conhece a Amber em novembro, eu acho, em novembro, e o que é que acontece? Ele diz que é viúvo. Por isso é que as autoridades acreditam que foi uma morte, um desaparecimento planejado, ok? Planeado, desculpem. Foi planeado, porquê? Porque ele já dava indícios de que pretendia ficar viúvo, ok? E este foi um dos casos em que ele
diz que já é viúvo. Portanto, em novembro, ou seja, a Lacey ainda não tinha desaparecido, já estava a afirmar que era viúvo. Depois existem outras pistas, digamos assim, que levam à conclusão de que realmente foi um desaparecimento que estava a ser planeado há muito tempo na cabeça do Scott. Porquê? Porque ele pesquisou na internet as correntes marítimas da Baía de São Francisco. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar da Baía de São Francisco. E, portanto, isto tudo são pistas que levam as autoridades a crer que ele era, primeiramente, o principal suspeito e depois o autor do desaparecimento e depois do assassinato da Lacey e do Connor, que é o filho que ela iria dar à luz. Portanto, ela estava de 8 meses e, portanto, ele foi... Acabamos por descobrir que ele terá sido o autor da morte da mulher e do filho. É um caso muito perturbador, confesso. Bom, mas já vamos a essa parte do encontrar do corpo, tanto da Lacey como do Connor. Portanto, como eu estava a dizer, a dado momento nas investigações, as autoridades descobrem que existe uma outra mulher, que é a Amber Frey. E a Amber Frey, ela foi uma mulher de muita garra. Porquê? Porque ela deu a cara. Ela fez conferências de imprensa, ela deu depoimentos à polícia, em que ela afirma que ele era um mentiroso compulsivo e vocês vão perceber o porquê, porque ele dizia que estava em Paris, no final do ano estava em Paris a celebrar o final do ano, que estava junto da Torre Eiffel. A dada altura vocês ouvem nas chamadas na chamada que ele fez com ela, com a Amber Frey, em que ele diz que está em Paris, junto da Torre Eiffel, e que está a gostar muito, está a ser muito bonito, a noite de ano novo. Só que ele não estava em Paris. Ele estava em uma cerimónia destinada que tinha como objetivo encontrar a Lacey. Era uma cerimónia muito bonita, um evento muito bonito, em que as pessoas vão para a rua com velas na mão, e a família da Lacey e também a família do Scott estavam presentes nessa cerimónia. E ele, as pessoas, é engraçado, enfim, é uma forma de dizer que as pessoas que estavam nessa cerimónia, ninguém viu Scott, principalmente da família da Lacey. Ninguém diz ter visto o Scott em nenhum momento daquela cerimónia. Porquê? Porque ele estava preocupado em falar com a amante. Okay? Ele andava sempre, digamos, pelos pingos da chuva, não é? Portanto, ele não falava com os mídia, com os jornalistas, e quando era para dar a cara, em conferências de imprensa, em depoimentos, ele nunca dava a cara. Quem dava a cara era sempre os pais da Lacey, amigos da Lacey, até os pais do Scott davam mais a cara do que ele.
Portanto, ele andava sempre a fugir dos mídia. Se isso é uma red flag, sim, não, porque há pessoas que são mais reservadas do que outras, não gostam de ser expostas, só que veio-se a perceber que o Scott, ele só não queria aparecer na televisão porque ele estava com medo da Amber Frey, portanto, da amante dele, o ver na televisão. Esse era o real motivo dele não querer aparecer. Depois veio-se a descobrir, não é? Mas enfim, não valeu de grande coisa porque a Amber Frey acabou por vê-lo, porque a televisão a certa altura só publicava fotografias dele e da Lacey, portanto era um bocado impossível a Amber Frey, só se ela vivesse numa gruta, numa caverna ou debaixo de uma pedra, é que ela não saberia que a pessoa com quem ela estava a ter um relacionamento, e parece que ela estava a apaixonar-se por ele, porque assim, o Scott era uma pessoa, é descrito sendo uma pessoa muito dedicada no princípio, muito dedicada no início dos relacionamentos, principalmente amorosos. Portanto, ele era daqueles homens que falava aquelas coisas que as mulheres gostam de ouvir, não é? De forma muito romântica, dava não sei quantos buquês de flores, levava as mulheres com quem ele iniciava relacionamentos para jantar fora, a bons restaurantes, porque a família dele era uma família que tinha algum dinheiro e levava as novas namoradas a viajar, e portanto era uma pessoa muito dedicada. Amigas da Lacey disseram que ele até foi dedicado demais. Portanto, é que chega um momento em que, ok, tu parece que estás a ser bom demais. Porque nós, seres humanos, estamos sempre a desconfiar uns dos outros. Porquê? Porque a dedicação e a forma como o Scott tratava as mulheres, não é? Era tão incomum que as próprias amigas da Lacey diziam, eu acho que assim, para mim era algo que era um pouco esquisito, era romântico, era bonito ao mesmo tempo, mas era um pouco esquisito, porque ele dedicava-se muito mesmo no início. E ele dedicou-se tanto que a Lacey, que já estava apaixonada por ele, apaixonou-se ainda mais, não é? E portanto, a certa altura, num relacionamento, quando a pessoa está muito apaixonada, a pessoa acaba por ficar cega, não é? E portanto, eu acredito que o relacionamento deles, ainda que aparentasse ser perfeito, no backstage, portanto em casa, quando eles estavam só os dois, sozinhos, acredito que houve discussões, houve, creio eu, até violência física em alguns momentos do Scott para com a Lacey. Eu acredito nisso. Só que a Lacey, a dada altura, já estava tão cega, que para ela aquilo era só um estalo. Estão a perceber? Aquilo tinha sido só um empurrão. Normalmente as mulheres, não só as mulheres, os homens também, porque também existem casos em que os homens são as vítimas, ainda que se fale menos e ainda que aconteça menos, existem. E o que acontece é que as vítimas, elas tendem a minimizar os atos dos parceiros ou das parceiras. Tendem a normalizar aquilo. Ele estava zangado, ele tinha bebido, ele estava descontrolado, o dia correu-lhe mal e pronto, olha, aconteceu.
nós não podemos aceitar isso. Eu sei que é fácil falar, mas é nos momentos em que o teu parceiro ou a tua parceira, de quem tu tinhas uma certa visão, não é? Uma certa, um certo olhar que não corresponde ao da realidade, não é? E eu acredito que a Lacey estava nessa fase em que ele bateu-me, mas sabem, ele é tão querido, ele dá-me flores, ele leva-me a passear, sabem? Ele leva-me a restaurantes caros, ele de vez em quando diz que me ama. E chega um certo ponto em que a vítima acaba por acreditar. E eu acredito que o Scott foi violento fisicamente com a Lacey. Só que lá está, em público, parecia o casal de sonho, não é? O casal de quem toda a gente tinha inveja. Mas, pronto, portanto, descobre-se que o Scott tem uma amante e o que é que acontece? A família da Lacey, que já estava desconfiada do Scott, acaba por desacreditar em tudo o que ele possa dizer e passa a acreditar que ele realmente foi o responsável pelo desaparecimento da Lacey. E, portanto, nas conferências de imprensa, a família do Scott passa a atacar o Scott. E a família do Scott não passa a atacar a família da Lacey, mas passa a resguardar-se mais. E o que é que acontece? Durante a investigação é descoberto que o Scott tinha comprado um barco, ok? Um barco que não era um iate, mas era aqueles barcos de pesca. E ninguém sabia da compra desse barco, ok? Até é normal os pais do Scott e os pais da Lacey não saberem que ele tinha comprado um barco, tudo ok. Ele é que sabe o que compra, não é? Agora, ele esconder a compra do barco da Lacey não faz muito sentido. Então, para mais, parece que eles estavam a ter dificuldades financeiras e, portanto, uma pessoa que está com dificuldades financeiras não vai comprar um barco, ok? Mas ele comprou esse barco, portanto, a polícia descobriu esse barco num armazém que estava anexado à loja em que ele trabalhava, uma loja de fertilizantes, eu acho. E o que é que acontece? A polícia descobre esse barco, descobre uma âncora caseira que estava dentro desse barco, sem uma corda, que normalmente este tipo de âncora, eles têm uma corda para que quando os pescadores vão à pesca possam mandar a âncora e depois puxar a âncora para cima, certo? A âncora não tinha, essa única âncora que foi encontrada dentro do barco não tinha essa corda, esse fio. Porém, a polícia veio a descobrir que ele não fabricou apenas uma âncora caseira, mas fabricou pelo menos mais 5. Porquê? Porque estava o formato do balde. O formato do balde estava no chão, portanto, tinha 5 formatos do balde em que ele fez as âncoras. Dentro do barco também foi encontrado uma lona azul,
foi encontrado também um alicate, e na ponta do alicate tinha 2 fios de cabelo, que depois de terem sido examinados, veio-se a descobrir que eram da Lacey, ok? Portanto, tudo muito esquisito, não é? Mas para mim, na minha opinião, penso que o cabelo e o facto de ele ter apenas uma âncora e supostamente as outras 5 âncoras que ele fabricou não estarem ali, é bastante revelador, na minha opinião. Portanto, as investigações levaram a que fosse encontrado esse barco com evidências que não são muito reveladoras, mas já são, de certa forma, reveladoras. E o que é que acontece? O Scott, a dada altura, penso que foi em 2003, sim, foi em 2003, em abril de 2003, portanto, o Scott, a partir do momento em que descobre que a Lacey e o filho Connor foram descobertos em uma pequena ilha no meio da Baía de São Francisco, onde o Scott diz ter ido pescar, ok? E há aqui um ponto interessante que é, quando o Scott explicou à mãe da Lacey o que tinha acontecido, num primeiro momento, ele diz que tinha ido jogar golfe e depois, quando chegou a casa, percebeu que a Lacey não estava lá. Porém, ele disse às autoridades que tinha ido pescar. Portanto, quem é que confunde pescar com ir jogar golfe? E outra, ele primeiro disse às autoridades que tinha ido era para ter ido jogado golfe, só que estava muito frio, então foi pescar. Portanto, está aqui um enredo de mentiras, a gente não sabe bem se ele foi pescar, se ele foi jogar golfe. Só que a partir do momento em que os 2 corpos, portanto, da Lacey e do Connor, foram encontrados de forma um pouco estranha, principalmente o Connor. Porquê? Porque a Lacey, ela foi encontrada, ou melhor, os restos mortais da Lacey, portanto, porque só foi encontrado o torso, portanto, ela estava sem o resto, a cabeça, um pé, uma perna e os 2 braços, portanto, só foi encontrado o torso. E o bebê, o Connor, ele estava fora da Lacey. Ele aparentemente estava preservado, conservado. Portanto, não estava como o corpo da Lacey. Portanto, o corpo da Lacey estava em um estado de composição muito grande, não é? Até porque a água, não é? E o sal aceleram, não é? O processo de composição. E o bebê não. O bebê, primeiramente, foi logo um choque quando perceberam que o bebê estava fora da Lacey. Portanto, até hoje não se percebe, ninguém conseguiu explicar, nem mesmo os peritos, o porquê do bebê, do Connor, estar fora do corpo da Lacey e estar tão conservado como ele estava. Ele apenas tinha um fio aqui ao pescoço. Portanto, é tudo muito esquisito. Mas o que é certo é que eles apareceram nessa pequena ilha rochosa que ficava na Baía de São Francisco, onde o Scott foi pescar. Portanto, o Scott,
ele diz ter ido, e é por isso que passámos a perceber que ele não foi jogar golfe como tinha dito à cunhada, mas foi sim pescar. E o que é que acontece? A partir do momento em que o Scott descobre que a Lacey, que os restos mortais da Lacey e do Connor foram encontrados, ele começa, pelo menos a polícia acredita nisso, ele começa a planear a fuga. Porquê? Porque, primeiro, ele levava com ele não só montes de dinheiro, levava com ele cartões de crédito, não sei quantos cartões de crédito, levava com ele o cartão de cidadão do irmão e um pormenor. O Scott, ele pintou o cabelo de louro, deixou crescer uma pera, ok? Também a pintou de louro, e o que é que ele... onde é que ele foi encontrado? Ele foi encontrado junto da fronteira mexicana. Portanto, ele estava pertíssimo da fronteira mexicana. Portanto, um homem que era suspeito de ter sido o autor do desaparecimento da esposa. A esposa, entretanto, e o filho são encontrados. A partir do momento em que são encontrados, esse homem, que é suspeito, o principal suspeito, não o único, porque a dado momento na investigação, a defesa do Scott vai dizer que vai dar várias teorias em que haviam dois criminosos que tinham assaltado a casa em frente da casa do Scott e da Lacey, e que eles tinham assaltado essa casa, portanto, dos vizinhos, a casa dos vizinhos do Scott e da Lacey tinha sido assaltada por dois homens. Esses dois homens tinham sido os mesmos que levaram, portanto, que sequestraram a Lacey. Essa é uma das teorias, só que depois essa teoria caiu por água porque os dois criminosos tinham alibis, portanto, os dois veio-se a descobrir que era impossível porque eles realmente estavam, nesse momento em que a Lacey, que foi dada o alerta do desaparecimento da Lacey, foi comprovado que que esses dois assaltantes estavam nesse momento com as famílias, veio-se a comprovar isso. Depois a defesa, portanto, essa foi uma das teorias. Depois veio a teoria de que havia um grupo satânico e que sequestraram a Lacey, e a razão pela qual o Connor estava fora do útero materno, e o facto de a Lacey estar portanto, sem os membros todos do corpo, levavam a indicar de que tinha havido ali um ritual satânico por parte desse grupo que andava ali a aterrorizar as redondezas. Portanto, a defesa do Scott inventou ali umas coisas. Enfim, eu acho que é o trabalho dos advogados de defesa nestas situações, quando não têm qualquer tipo de justificação ou não têm qualquer tipo de argumento válido, acabam por inventar estas coisas. Enfim. Uma curiosidade: o advogado do Scott é o mesmo advogado que agora está a defender
os irmãos Menendez. Portanto, é o Mark Girius, uma coisa assim. É um dos advogados mais respeitados ali da zona de Los Angeles. Bom, mas isto foi um pequeno à parte, uma pequena curiosidade. Portanto, voltando ao facto de o Scott ter mudado de visual e ter sido encontrado com montes de dinheiro e cartões de crédito, portanto, e estava junto à fronteira mexicana, portanto, tudo isso levou a crer que ele iria fugir. Então a polícia apercebeu-se que ele estava a tentar fugir e então prenderam-no. Uma outra curiosidade, quando o prenderam, ele manteve-se tranquilo, como sempre, com aquela atitude de não quero saber disto para nada, faça o que quiserem. Ele foi preso e o que é que acontece? A meio do caminho, quando eles estavam a ir para a polícia, ou enfim, para o departamento de polícia, enfim, não sei, para a prisão em si, para a esquadra, não sei, o que é que acontece? O Scott diz, podem parar ali no In-Out, acho que é assim que se diz, o nome daquela rede de fast food, de hambúrgueres. In-Out, In-On-Out, uma coisa assim. Parem ali porque eu estava a apetecer um milkshake com um hambúrguer. Portanto, acabaste de ser preso sob suspeita de ter sido autor do assassinato da tua esposa e do teu filho. E simplesmente decides parar para comer um hambúrguer e um milkshake. Não faz qualquer sentido. A polícia achou aquilo tudo muito esquisito, mas parou. Foram buscar o tal milkshake. Isso também não percebi. Quer dizer, acho que a polícia deveria ter dito não. Tu deves pensar que és quem? Tipo, tu és um criminoso, a partir de agora és um criminoso. Até prova contrário, és um criminoso. És um assassino, portanto, os teus direitos acabaram aqui. Não. Foram lá buscar um milkshake, um hambúrguer. Se calhar até pediram com extra cheddar. Só faltou pedir com extra cheddar. Pelo amor da santa, não é? Acho que deviam ter tido também um bocadinho mais de consciência, mas enfim. Portanto, o Scott, como podem ver, o Scott às vezes tem umas atitudes que levam a acreditar que não existe outra forma de ter sido outra pessoa que cometeu, sabem, os assassinatos. Quer dizer, eu acho que ele não se ajudou a si próprio. Pelo menos, sei lá, fingir, atuar. De certa forma ele atuou, não é? Porque até hoje, aliás, ele está a atuar, porque ele continua a dizer que é inocente. É assim, as provas que existem, neste caso, são provas a que eles chamam circunstanciais. Portanto, são provas que não, de certa forma, não são muito reveladoras, não é? Mas são provas. E até hoje não houve mais nenhum suspeito. E, portanto, tudo leva a crer que foi ele. Portanto, o Scott é preso, os pais contratam o Mark Girius. Eu li um artigo em que os pais acho que tiveram que vender a própria casa para conseguir pagar o advogado, sendo que não valeu grande coisa, porque o Scott acabou por ser condenado em 2000. Portanto, o julgamento iniciou-se em 2004 e em 2005 ele é condenado à pena de morte, portanto à pena capital. Porém, em 2011 ou 2012, não, penso que foi em 2020,
Eu tenho anotado aqui em algum lugar. Mas penso que foi em 2020. Isto é tanta coisa. Portanto, acho que foi em 2020 ou 2021. A polícia decide anular a pena de morte e ele passa a ter uma pena de prisão perpétua, ok? Sem direito a fiança ou eu agora está-me a faltar a palavra, mas sem direito, portanto, a redução de pena. Como eu disse, ele ainda hoje afirma não ter sido o autor do crime, ok? Há pouco tempo atrás, acho que foi o ano passado, devido a petições que as pessoas fazem na internet, foi aberto portanto o processo dele foi aberto e foram feitas várias audiências para ver se existiam novas provas e parece que foram feitos novos testes de DNA a uma viatura que tinha ardido, enfim. Eu sinceramente não sei porque é que as pessoas perdem tempo a fazer este tipo de petições para tentar tirar um assassino julgado. Ele é considerado assassino. É óbvio que existem pessoas que na história da criminalidade, não só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, há pessoas que são condenadas e que não cometeram nenhum crime, e há pessoas que não foram condenadas e que cometeram crimes. Portanto, existem casos até de pessoas, e por isso é que também foi uma das razões por terem anulado a pena de morte deste sujeito, Scott Peterson, foi pelo facto de, como são provas circunstanciais, portanto são provas frágeis, digamos assim, e como ele também já estava à espera há muito tempo na prisão, no corredor da morte, eles decidiram anular a pena capital. Porquê? Porque existe muitos casos em que as pessoas, criminosos, são condenados à morte, chega ao dia da execução e portanto, o condenado é executado e depois, passado anos e anos, vem-se a descobrir que ele não era o assassino. Portanto, ele não era o autor do crime, ou ela não era o autor do crime, e matou-se um inocente, não é? Tirou-se a vida a um inocente. E, portanto, a justiça americana tem tentado ser mais, digamos, justa nesse sentido. Portanto, quando não há provas concretas, reveladoras, a pena de morte geralmente nunca é uma opção, ok? Portanto, neste momento ele está a cumprir uma pena de prisão perpétua, mas existem estas pessoas que fazem petições na internet e a dizer que ele não é o assassino e tentam arranjar teorias da conspiração, também como o advogado de defesa dele na altura fez. Mas o que é certo é que este caso ainda gera muitas questões, não é? Portanto, ainda há pessoas, como podem ver, como aquelas que fazem petições, que não acreditam que o Scott tenha sido o responsável pela morte da Lacey, do bebê. Mas enfim, se vocês gostaram deste vídeo,
deixem o vosso like, comentem, compartilhem. Já sabem, também podem pôr em baixo nos comentários críticas construtivas. As críticas construtivas são sempre bem-vindas, portanto, se quiserem, façam essas críticas construtivas. Mas eu espero que realmente tenham gostado deste vídeo. Eu conheci este caso através do documentário da Netflix que se chama Laci Peterson, ok? E eu não conhecia de todo o caso e fiquei bastante chocada, mas ao mesmo tempo fascinada, porque eu adoro, principalmente, a investigação em si. Eu adoro como a polícia pensa e como a polícia acaba por desvendar, ou não, às vezes não desvendam, o que poderá ter acontecido e o que levará as pessoas a cometer tais atos perversos. Mas eu gosto muito da investigação em si. Mas foi um documentário, eu não diria excelente, mas foi bom. Acho que faltam ali detalhes, no caso, poderiam ter sido esmiuçados, mais esmiuçados, mas enfim, espero que tenham gostado mais uma vez. Espero que compartilhem novamente este vídeo, porque ajuda muito o canal a crescer. Vemo-nos num próximo vídeo. Obrigada!